Seja bem-vindo a mais um episódio do YangCast. Que alegria receber você aqui em mais um episódio. Você sabe, eu sempre falo, a produção já tá ficando com ciúmes porque todo o episódio eu tô falando que a pessoa mais importante é você. Mas eu aguento esses ciúmes aqui com a minha produção porque eu vou manter essa palavra. Você, meu telespectador e minha telespectadora, é a pessoa mais importante daqui. Nós chegamos a números excelentes por conta de você. Claro, nossos convidados trazem os conteúdos que agregam bastante. Mas você sempre está aqui assistindo, se inscrevendo no canal, sempre dando like, comentando. A gente tem no Instagram uma comunidade de 1 milhão de pessoas, que essas pessoas elas estão diariamente consumindo os nossos conteúdos. O YangCast, por sinal, a gente está há 10 meses com o YangCast e o YangCast vem subindo uma média de 100 mil inscritos por mês. Ou seja, as pessoas de fato amam esse podcast. Esse podcast aqui ele está se tornando, além de uma referência de viralização na internet, ele está se tornando o lugar onde as pessoas entenderam que elas encontram mensagens de fé, edificação, paz, espiritualidade. E a gente fica feliz com isso porque isso é a prova real de que nós estamos cumprindo o nosso propósito. Então seja muito bem-vindo, fique à vontade, você sabe que aqui quem manda é você. Você que não é inscrito no canal, por favor, já faça isso agora. Tem um botão aí que tá te olhando e dando um sorriso, é o botão do inscrever-se. É só clicar no botão, ativar as notificações e toda vez que tiver YangCast, o que vai acontecer, Jaziel? Vai ser notificado e notificada que o YangCast está chegando com novo convidado e com novas histórias. Nosso Instagram, a produção vai deixar na tela, é só apontar a câmera aí pro QR Code, vai no Instagram, segue a gente lá para acompanhar todos os cortes do YangCast e principalmente os cortes dessa entrevista. Eu estou recebendo um convidado aqui muito especial, esse cara ele é barril, aqui na Bahia ele faz todo o movimento, está estendendo esse trabalho por território nacional, no Brasil inteiro, e eu tô muito feliz de conversar com ele, ter esse papo, essa conversa, essa entrevista. Ele é lá de Camaçari, na Bahia. Alô Camaçari, um abraço. Inclusive eu preciso ver com o Jaziel se nós iremos passar por Camaçari no tour, vamos? Vamos passar por Camaçari, Bahia, no tour do YangCast Tour. E deixa eu falar outra coisa aqui, já aproveitando, eu até esqueci disso, Jaziel. Eu quero agradecer muito ao carinho do pessoal do Gospel Sunset Gospel, o evento que teve aqui em Salvador. E nós fomos muito bem recebidos. A direção do evento, inclusive, estamos já conversando algumas coisas para o próximo evento. Então eu quero registrar aqui a minha gratidão ao pessoal do Gospel Sunset. Esse meu convidado, continuando aqui a apresentação dele, ele é um cara que está fazendo um movimento muito interessante no Brasil. Casado há 15 anos com a Thaís, um abraço para a Thaís. Ele que é o pai da Júlia e da Helena. O cara simplesmente ele é cantor, pastor e palestrante. Já é um ícone porque o cara quando consegue ser cantor e pastor ao mesmo tempo, o cara é diferenciado. Aí você já sente que o cara o cara é diferente. Ele é cantor, pastor e palestrante. Recebam com muito carinho aí meu querido amigo Pastor Eric Carvalho, aqui no YangCast. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Yang. Como é que você tá? Muito bom te conhecer, André. De verdade, parabéns. Vê esse topete aí presencialmente. Pô, cara, você gostou? Muito, aprovadíssimo. Acho que você tá na mesma pegada do meu amigo Jaziel, né? Eu já senti a sintonia só no topete. A gente tá assim, ó, todo dia, quando o Jaziel busca a gente lá no hotel, ele olha pro meu topete e olha pro dele. Vamos ver como é que tá hoje. Ah, não, aqui tá faltando aqui, pai, ó, tá faltando melhorar esse lado. A gente já virou uma rotina diária a análise de topete minha e do Jaziel. Nossa. E você, meu amigo, é um prazer te receber. Como é que você tá? Tá leve? Pegou muito trânsito pra vir pra cá? Não, Apesar que aqui não tem trânsito, né, pai? Não é São Paulo. São Paulo é barril. São Paulo, 2 horas da manhã tem trânsito, cara. Você acredita num negócio desse? Acredito. 2 horas da manhã lá em São Paulo, você para na Marginal Tietê, você não consegue mais andar. E como é que vão as coisas? Eu inclusive, olhando no seu Instagram, eu vi que você tá com a imersão, né? Que é algo que eu acho muito interessante. Eu sou um cara, assim, que apoio muito a ideia de imersão, principalmente quando o quesito é inteligência emocional, alta performance. E você tá com a imersão, foco e ação. Queria que você falasse um pouco dessa imersão antes da gente startar. Isso, rapaz, eu trabalho com esse desenvolvimento pessoal há uns 8 anos, mais ou menos. Já fiz em alguns lugares do Brasil, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, aqui na Bahia, em vários municípios. Faço tanto para a rede pública como também para a rede privada, né? Empresas
multinacionais e tal. Eu falo sobre inteligência emocional, combate à procrastinação, falta de foco, autossabotagem, que são vícios emocionais, né? Às vezes o cara fica observando muito o que está acontecendo do lado de fora, ou seja, o que é aparente, e ele acaba esquecendo que o que é aparente é fruto do que é invisível, né? Do que às vezes está na sua mente, nas suas emoções. O cara tenta fazer a lista de tarefas, mas na verdade esquece que às vezes tem a ver com a sua parte mais interna, vamos chamar assim, do âmago do seu ser, com suas crenças, tem a ver às vezes com o merecimento, enfim, com essas travas, né? Sim. E a gente trabalha isso tanto para o público evangélico como o público não evangélico. A gente faz esse trabalho. E o Foco e Ação, a gente fez em novembro, lotamos a turma, por causa disso, como teve gente que se inscreveu e não conseguiu ir, a gente conseguiu fazer mais uma data. Na Bahia, eu não sei quando eu vou repetir, não é? Agora estou fazendo em algumas secretarias de municípios. Essa semana em Feira de Santana para a Secretaria de Meio Ambiente. Semana passada fiz em outro município chamado Inhambupe para Secretaria de Saúde. Fiz para médicos do governo do estado de Alagoas. Então esse é um conhecimento que, na minha opinião, faz toda a diferença. A inteligência emocional, a maneira como você reage, como você age e principalmente como você conhece a você para extrair o seu melhor e conhece melhor o outro para extrair o melhor do outro. Então, Foco e Ação é a oportunidade do cara se desenvolver e destravar na sua vida pessoal, profissional, Sim. familiar. Sim. Enfim, é isso aí, essa é a proposta. E como você, por exemplo, como você aborda essa ideia do foco e da ação? O quanto a pessoa ter foco, mas também não ser uma pessoa parada, é importante. O quanto é importante você ter foco onde você quer chegar e estar em movimento para que você se aproxime a cada dia do objetivo? O nosso povo, o povo que tem a nossa fé, ele tem uma mania de esperar que Deus faça tudo. Então o cara cruza os dedos, ele ora e ele fica ali esperando o milagre acontecer. Aí a gente ouve o próprio Deus chegar e dizer assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Eu imagino Moisés de joelhos dizendo: não, mas eu tô fazendo a minha parte aqui. Aí Deus: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, ou seja, é hora de agir. Então, existe um momento da oração, mas existe um momento da ação. Então, quando eu falo de foco e ação, eu tô falando de ação, mas uma ação direcionada. A pergunta é: as minhas ações estão sendo motivadas pelo quê? Estão indo na direção de quê? É sobre isso que a gente trata, né? A importância de você ter uma ação, mas ter uma ação na direção certa, que é a direção do propósito. Para isso eu preciso saber quem eu sou, qual é o meu propósito. A conversa é mais profunda, né? Sim. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei qual é o meu propósito, eu então ajo. E eu preciso estar ligado para as distrações não tirarem a minha atenção do que mais importa. É sobre isso que a gente trata. Isso que você falou agora, cara, eu vejo isso como algo muito precioso. Tomar cuidado para que as distrações não tirem o seu foco daquilo que importa. Quando a gente pega isso e coloca no contexto empresarial, por exemplo, o cara que ele não se distrai, o empresário que ele não se distrai, ele vai ter mais velocidade, porque ele vai estar sempre focando onde ele tem que chegar. Só que se a gente pegar isso e levar para o contexto cristão, qual é a importância de não se distrair e como não ter distrações, como não se distrair no mundo onde você tem um entretenimento, um mundo onde diariamente ele te propõe diversas coisas para tirar o seu foco daquilo que importa, que para nós cristãos é o céu. Perfeito, rapaz, você não é à toa que é esse podcast. O foco tem mais a ver com o que você diz não do que com o que você diz sim. Uau! Não. O foco tem mais a ver com o que você diz não do que com o que você diz sim. Uau. Quando eu digo sim pra minha esposa no altar, eu tô dizendo não pra bilhões. Eu não tô exagerando. Sim. Bilhões de mulheres. Sim. Quando eu digo sim pra você aqui nessa manhã pra gente fazer o podcast, eu tô dizendo não pra outros tantos compromissos. Então, a pergunta é: por que eu estou dizendo sim pra isso? Né? Tem um livro que diz: comece pelo porquê. Por que eu tô aqui? Por que eu tenho aquela amizade? Eu converso sobre isso por que motivo? Quando a gente tem clareza disso, fica mais fácil a gente selecionar os ambientes, o curso, o negócio. Todo dia a gente recebe alguma proposta de um negócio fantástico. É aquele cara que diz: cara, tem uma reunião pra você, a oportunidade da sua vida. Cara, isso aqui é fantástico. Mas a pergunta é: tá me levando na direção do propósito? Tudo
o que me leva na direção do propósito é barato. Tá barato, eu pago o preço. Agora, meu amigo, se algo me tira do propósito, tá caro. É caro. Eu não quero pagar esse preço, né? As amizades, as conversas. Bom, por que está aqui? Jaziel é o cara que me conecta ao propósito, o cara que me traz propósito. Você é um cara que traz propósito. Então eu vou investir tempo nisso. Amizades que vão falar de coisas. Pô, o cara vai conversar uma conversa que tá falando do outro, que tá denegrindo, que tá jogando pra baixo. Então isso não conecta com o meu propósito. Um negócio que é bacana no dinheiro, mas me tirou do propósito. Foi como a gente conversava aqui nos bastidores. Eu passei por situações em que pessoas disseram assim, cara, aceita, velho. É dinheiro na conta. Aí eu disse, velho, e o meu propósito? Se me tira do propósito, eu só tenho uma chance, como a gente conversava aqui agora. Na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou olhar pra você e você não vai estar exatamente como você está. Você vai ter evoluído e, principalmente, você vai ter menos tempo. Porque a cada dia que passa, é um tempo a menos que temos. E eu preciso usar isso com muita responsabilidade. Investir no meu tempo naquilo que me leva pro propósito. Eu preciso olhar pro meu dia de hoje e dizer, eu preciso fazer esse dia valer a pena. Eu me lembro uma vez que minha mãe me confidenciou algo que eu contei pouco e que vai estar no meu livro e que quase que não está porque ela não queria que eu contasse. Ela disse, filho, quando eu descobri que eu estava grávida de você, eu pensei, pela minha fraqueza, em parar aquela gestação. Naquele momento em que ela me disse isso, eu comecei a chorar, ela também, nós nos abraçamos. Mas no meio das lágrimas, eu comecei a sorrir. Eu disse, mãe, tem uma parte da história que a senhora não sabe. Ela disse, como assim? Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu disse que quando a senhora pagou aquele preço, e ela disse que pagou e saiu correndo, depois que, quando ia acontecer, ela largou o dinheiro lá e foi embora. Eu disse, quando a senhora pagou aquele dinheiro ali, alguém disse, eu paguei um preço mais alto pela vida dele. Uau. Então todo dia que eu acordo, eu digo assim, eu preciso fazer valer a oportunidade que Deus me deu. Era pra eu ter morrido ali, era pra eu nem ter nascido, né? Então é sobre isso, eu preciso todo dia dizer, cara, eu tenho que fazer valer a pena esse dia que eu tô aqui. Eu preciso fazer valer a pena o tempo que a gente tá investindo. Eu preciso dar o meu melhor todo dia, porque Deus me colocou aqui com um propósito. Eu preciso cumprir esse propósito. E esse pensamento assim de eu preciso cumprir o meu propósito, estar sempre alinhado com aquilo que você precisa viver, é algo que me chama muita atenção nos tempos atuais, que as pessoas sequer sabem o seu propósito. Hoje é comum, essa pergunta você faz para algumas pessoas e elas não têm resposta para essa pergunta. E qual pergunta que é? Qual é o seu propósito aqui na Terra? Você foi destinado a quê? Você está aqui por quê? E a pessoa ela tem dificuldade de encontrar essa resposta, de dizer, meu propósito é tal. Como achar, como descobrir, como encontrar o seu verdadeiro propósito? Fantástico. A maior autoridade que eu conheço em propósito é Rick Warren, aquele livro clássico, Sim. Uma Vida com Propósito. Ele diz que, primeiro, o seu propósito está ligado a quem te criou. Todo ser humano, quando faz qualquer coisa, não faz aleatoriamente. O cara que criou o celular, ele fez com um propósito. Sim. O cara que criou o microfone também, o copo também. Então, quem te criou, ele te criou com um propósito. Primeiro, então eu preciso entender quem me criou. Isso automaticamente aponta para minha identidade. Eu sou filho de quem? Quem foi que me fez, né? Segundo ponto, ele diz que as suas dores e frustrações apontam para o propósito. Hoje de manhã, eu estava dizendo para pessoas, numa empresa que eu estava palestrando, às vezes o que você mais reclama pode ser justamente o grande motivo do seu existir. Então, as suas dores, as suas frustrações apontam para o propósito. O Dr. Mike Murdock diz que aquilo que você tem raiva também é, né? Pô, se te incomoda muito, por que te incomoda tanto? Será que isso não está apontando para o seu propósito? Quarto lugar, aquilo que você ama fazer. Aquilo que você faria de graça. Né? Acho que todo mundo que faz esse tipo de coisa que a gente faz de comunicar, até de cantar, faria de graça. Quantos anos eu cantei de graça? Né? E, aliás, não, eu pagava pra cantar, né? Porque você acaba investindo no ensaio, você investe na banda. Isso é amar, né? Então, esses pontos. E em quinto lugar o propósito nunca encerra em você. O propósito sempre vai falar de pessoas a mais. Esse podcast não é bacana porque é pra você. É bacana porque tá edificando vidas, né? A minha música é o meu propósito porque essa música chega a mais pessoas. A minha palestra é bacana por isso. As minhas empresas não é sobre quanto dinheiro eu faço no final do mês, né? É sobre quantas pessoas eu ajudo. Então acho que
O propósito é sobre isso. E o legal é que o propósito, ele se conecta com Cristo porque isso que você falou é interessante. Nunca é sobre mim, né? É sobre o que eu faço para alguém. Jesus, ele foi o maior exemplo disso. Tudo que girava em torno a ele, a quem ele era, ao que ele fazia, ele sempre amenizava. Quando alguém chegava diante dele, tentava, né, dizer, Jesus, você é o cara, Jesus, você é tudo. Ele sempre diminuía e deixava em xeque, aumentava o que ele fazia pelas pessoas. O próprio fato de Jesus ter vindo na Terra também mostra isso, né? Porque ele veio pelas pessoas, ele veio para salvar as pessoas. E como que através da inteligência emocional, uma pessoa que ela é individualista, que ela tem uma certa dificuldade em gerar coisas para outras pessoas, como que ela consegue, através da inteligência emocional, aflorar isso, essa ação, começar a fazer algo por outras pessoas, fazer mais por outras pessoas? O pai da inteligência emocional, Daniel Goleman. Daniel Goleman. A definição dele é a resposta à sua pergunta. Inteligência emocional, claro, é a capacidade de ter emoção certa na intensidade certa na hora certa, sim. Mas inteligência emocional também é conhecer a mim mesmo para extrair o meu melhor e conhecer melhor o outro para extrair o melhor do outro. Uau! A consciência de quem eu sou, conhecer a mim para extrair o meu melhor, conhecer melhor o outro. Eu estava dizendo ontem que uma forma que a gente tem de enxergar o lado do outro, enxergar melhor o outro, servir melhor o outro, é quando a gente pensa assim, cara, quais são os pontos positivos desse cara? Olha que desafio. Imagina um cara que você só enxerga o ponto negativo, porque todo mundo tem pontos positivos e negativos. Aí você pega aquela pessoa que tem o ponto negativo que te incomoda e você diz, eu quero selecionar aqui 3 virtudes dessa pessoa. Véi, automaticamente você já exercita a empatia. Automaticamente você já enxerga o lado bom do outro, né? Então, a inteligência emocional te ajuda a partir do momento que você entende que você tá aqui para extrair o melhor do outro, para ajudar. Uau. As pessoas precisam disso, de ajuda, né? Olha que coisa, eu nunca contei isso. Essa semana, veja essa, Jadel. Eu fiz um vídeo que eu falo sobre Nala. Nala do Rei Leão. Eu assisti com minha filha, Rei Leão. Eu não ia nem contar isso aqui, mas vamos lá. Aí, cara, esse vídeo alcançou muita gente, porque Jesus usava essa estratégia de falar de coisas simples. Jesus chegava pro cara, ele não dizia o tempo inteiro, porque Abraão, porque José, porque Jacó. Beleza, isso faz parte, nós somos pastores, nós amamos a palavra de Deus. Mas Jesus chegava e dizia, a semente caiu no solo, o lavrador. Ele falava de coisas do dia a dia. E eu fiz um vídeo falando do dia a dia, sobre Nala. Deixa eu te falar o que eu falei nesse vídeo. Eu disse que isso eu nunca tinha visto ninguém chamar a atenção, mas aquilo eu comecei a chorar no filme quando eu vi isso. Na hora que Simba tá naquela vida Hakuna Matata, Nala sai do reinado de Scar, não é isso? E vai atrás de Simba. Uhum. Quando ela encontra Simba, ela diz assim, vamos, você precisa assumir o seu lugar. Simba tava ótimo ali naquele paraíso. E ele diz, não, vamos ficar aqui. Nala, que tinha tudo pra ser a mulher dele, porque é o que dá a entender no filme de que eles eram prometidos um pro outro, lembra disso? Sim. Mas Simba não podia tomar posse da rainha enquanto ele não fosse o rei. Nala se nega a ser mulher de Simba fora do propósito. Nala se nega, não, ficar aqui de boa com você. Não. A gente vai ser um, mas você tem que ser rei. Você tem que voltar pro seu lugar. Às vezes a gente quer tomar posse do bônus do reinado sem pagar o preço de estar no lugar do rei. Estar no nosso lugar. A gente quer a rainha, mas a gente não quer ser o rei. A gente quer a bênção, mas a gente não quer estar no lugar em que a bênção está, né? E aí o bacana é o seguinte, ela se nega e ela cai fora. Rapaz, que mulher de fibra, bicho. Ela não fica, não. Ela volta... aliás, o bacana no filme é que quando o Simba tem aquela parte, que essa parte é muito conhecida, em que ele se vê no espelho, vê o macaquinho, né? E ele resolve tomar posse do que é seu e ir, ele encontra a Nala perdida no meio do caminho. Olha essa parte. Quando você se levanta, quando você se coloca no seu lugar, naturalmente, você levanta outras pessoas. Simba se coloca no lugar e vai na direção do propósito. Ele encontra a Nala perdida. Até Timão e Pumba se tornam guerreiros quando Simba se levanta.
Os dois caras perdidos se tornam guerreiros quando Simba se levanta. Quantas pessoas estão perdidas porque você não se posicionou? Quantas pessoas estão aí vivendo loucamente só porque você não se colocou no seu lugar? É isso que me ensina. Aí eu fiz esse vídeo. Aí uma pessoa chegou e disse, cadê o exemplo bíblico, pastor? Ninguém criticou. O vídeo chegou junto, gente que não é crente veio comentar do vídeo. Aí uma pessoa vai dizer, cadê o exemplo bíblico? Cadê o exemplo bíblico? Eu não respondi, porque eu teria que gravar um vídeo pra falar sobre, porque, cara, não é sobre citar um texto, é sobre viver o texto. Uma pessoa que tá atrás de você dar um exemplo que não é bíblico pra te criticar, essa pessoa não lê a Bíblia. Essa pessoa não se conecta com o Espírito Santo. Porque, meu amigo, eu tô interessado em sentir o que o Espírito Santo tá fluindo na sua vida e não encontrar o erro. Ah, o seu cavanhaque eu não gostei. Ah, o topete eu não gostei. Não é sobre eu gostar. É sobre o porquê e o que está acontecendo com o seu podcast. Ah, não, Yang, eu acho que no seu podcast tinha que ter só pastor. Eu acho que tem que falar só disso. Não, não é o que eu acho. É o propósito do podcast e o que ele está provocando na vida das pessoas. Uau. Como a gente consegue, Eric, ter o favor de Deus e o quanto o favor de Deus ele é fundamental em nossa vida? Caramba. No sentido mais bonito, quando fala de favor, a gente lembra do significado de graça. Sim. Graça é o favor não merecido, né? A gente não merece, Deus vai, nos favorece com a salvação. Mas no sentido até mesmo bíblico, você vai perceber na vida de José, na vida de Esther, né? O favor como sendo essa manifestação de Deus que acelera o processo. Eu costumo dizer que o favor de Deus é esse vento que pega o barco no meio do mar e sopra e te dá velocidade. Mas eu digo também que o favor jamais vai te soprar, tirar você da cama, comprar o barco para você, chamar a tripulação, colocar as velas no lugar, colocar comida, ir pro meio do mar e soprar. Isso ele não vai fazer. O favor ele vem quando você já pegou o barco e colocou no meio. Quando você já foi na direção. E no meio do propósito, enquanto você tá indo, é que o favor vem. É igual a transformação da água em vinho, essa você vai gostar. Eu perguntei a Deus, sinceramente, eu decorei de tanto ler esse texto. João capítulo 2. Senhor, que horas acontece a transformação? Eu li em vários momentos. Que horas que o vinho a água é transformada em vinho? E a resposta de Deus para minha vida foi a seguinte. Jesus nem sequer pega na água e levanta. A gente gosta que ele levante e comece a ferver a água. Não. Primeiro, a transformação ocorre nas mãos de quem obedecia a palavra. Segundo, a transformação ocorre enquanto eu obedeço a palavra. Enquanto o cara pegava a água, pega ali e leva ao mestre Sala, não tem essa parte? Pois é. Enquanto eu pego e encho as talhas, enquanto eu obedeço a palavra, a transformação ocorre. Então, sobre o favor, eu digo mesmo, enquanto você cumpre o propósito, o favor está sobre a sua vida. Quando Jesus disse, porque ele me ungiu para. Jesus disse que era ungido para um motivo. Deus não me dá um favor para mim mesmo. Deus não me dá um favor. Eu tenho uma unção porque... Não, porque para mostrar a galera que eu tenho unção. Não. O favor de Deus, a graça, ela está na nossa vida para cumprir um propósito. Aí quando eu vou, sabe, tipo o super-herói que o cara, na hora que ele tá indo é que vem a força? Sim. Sabe? Na hora que ele pega a espada, na hora que ele vai pra guerra, é aquele menino que não era ninguém, é o Davi. Mas na hora que ele vai cumprir o propósito, ele vai, é hora de mofar, mais ou menos assim. Sim. É isso que acontece. É quando eu tô na direção do propósito, aí você pega o microfone e a parada flui. A gente começa o podcast, dá o play e flui a onda. Porque tá na direção do propósito. E se a gente pudesse, por exemplo, deixar mais claro aqui, vamos supor, vamos utilizar uma comunicação que é para leigo entender, facilitar ao máximo. Se a gente pudesse visualizar propósito e processo na história de José, para que uma pessoa entendesse o que de fato é o propósito e a importância de você viver o processo para chegar no propósito. Como que a gente conseguiria descrever isso através de José? Imagine que o exterminador do futuro chegasse para José depois dele ter vivido todo o processo. E dissesse assim, José, foi injusto. Você foi tirado do seu pai. Tiraram a sua túnica colorida.
te jogaram numa cisterna, num poço. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar no tempo e eu vou te restituir ao seu pai. Eu vou tirar, eu não vou deixar você ser vendido como escravo. Sabe o que José diria certamente? Não, eu tenho que ser vendido como escravo. Eu tenho que ser jogado no fundo do poço. Agora imagine que ele dissesse, tá bom, José, então faz assim, eu só vou voltar no tempo naquele dia em que você estava lá preso. Pô, você foi preso injustamente como se tivesse abusado da mulher de Potifar. José, não. Se eu não for preso, se eu não for pra prisão, eu não vou conhecer o cara que vai me apresentar a Faraó na hora certa. Resumindo, se eu não viver se eu não viver o processo, eu não vou cumprir o propósito. Para eu chegar onde eu tenho que chegar, eu preciso pagar esse preço. O processo é a ferramenta de Deus para me moldar. Quando José chega até o trono, ele já tinha desenvolvido a habilidade de lidar com pressão, de lidar com escassez, com humilhação, com acusações falsas, de lidar com ordens. Tudo o que ele precisava estava no processo. O processo é a ferramenta de Deus para me moldar, para quando eu chegar no trono, eu já estou pronto. É assim que funciona. Ou seja, nunca pule etapas. Perfeito. O primeiro degrau, ele vai fortalecendo a sua perna. Olha que coisa interessante. Olha que coisa, olha essa. Imagine que, quem lembra daquela hora em que o próprio diabo chega para Jesus, olha essa. Ele transporta Jesus, não é assim? Sim. A Bíblia fala? Transporta Jesus na tentação Sim. E coloca ele no alto do monte. Não é assim que funciona? Sim. Naquele momento, o diabo, ele tenta fazer com que Jesus fugisse do processo. Nem escalar a montanha precisava. Ele sai de um lugar, chega no outro e mostra, ó, tudo seu. Deus nunca vai te fazer pular as etapas e chegar lá em cima. Porque cada passo que você dá fortalece as suas pernas. Uhum. Imagina o cara que vai subir na escada, vai doendo, mas quando ele chega lá em cima, ele tem estrutura para ficar. O processo é um amadurecimento para quando você chegar lá, você não perder. É igual aquele cara aqui na Bahia mesmo, teve um cara que perdeu acho que mais de 35 milhões, um negócio assim. Em 5 anos, o cara torrou todo. Por quê? Porque ele não adquiriu a maturidade enquanto ele ia fazendo o dinheiro. E aí, quando encontraram o cara, ele estava servindo como garçom de dia, de noite alguma coisa, pedreiro, algo assim, ou o contrário. Por quê? Porque ele não entendeu o processo. Então, quando ele chegou lá, não era dele. Porque ele não conquistou. Porque ele não fez a estrutura para receber, né, e multiplicar. O que você falou de José eu achei fantástico é que todos os grandes homens que viveram grandes propósitos, eles passaram por grandes dores e tribulações, né? Os caras que foram os maiores, eles passaram por um processo de dor, um processo doloroso. E eu fiquei pensando aqui justamente sobre o quanto a dor te aproxima do propósito. Isso é uma coisa que para algumas pessoas parece ser clichê, outras pessoas chegam a se questionar, será que de fato eu tenho que passar por dor mesmo, tenho que sofrer para viver o propósito? Não dá para facilitar o caminho, eu não posso viver algo mais leve e mesmo assim chegar no propósito? Se a gente pudesse utilizar um exemplo aqui, por exemplo, de dor que aproxima do propósito, qual seria? Ostra feliz não produz pérola. Ostra feliz não produz pérola. A ostra, ela recebe aquele pedacinho, aquele grãozinho de areia que incomoda, que dói. E ela produz uma substância chamada madrepérola, que vai envolvendo. A intenção é se proteger. E com o tempo, aquilo que era uma dor se torna aquilo que a gente tanto acha lindo, que é uma pérola. Então, quando você... É como o soro antiofídico. A pessoa pega um pouco, né, do veneno da cobra e coloca no cavalo. E aquela quantidade é suficiente para o cavalo produzir o soro antiofídico. Então, a sua dor produz cura para outras pessoas. Aquilo que às vezes te castiga, faz você ter talvez a sacada, o sentimento, a fé, os recursos que você precisa para ajudar outras pessoas. Ou seja, não evite dor.
Exatamente. A gente vê esse exemplo, por exemplo, eu estava vendo essa semana justamente sobre a águia, cara. E eu acho fantástico porque a águia tem um processo, né? Porque a águia, ela é hoje a ave que é mais diferenciada, tem mais habilidades, vai mais longe. Quando você pesquisa o nascimento, o crescimento dela, você descobre isso. É verdade. A águia tem algo interessante. A galera fala muito do lance de tirar o bico, da renovação da águia, da visão da águia, mas tem algo que me chama muita atenção porque eu me identifico com isso. Sim. A águia, ela sempre faz o ninho em um lugar alto. Ponto número 1. Com o passar do tempo, aquele bebezinho que no primeiro momento sentiu as penas macias, ele, ao crescer, começa a ser incomodado pelos galhos que estão ali debaixo. E se ele não resolver sair do ninho, voar, a mãe águia joga ele para fora. E quando ele tá quase para cair no chão, ela pega novamente, joga para cima, solta. Ou seja, é a zona de expulsão. Algumas coisas acontecem na nossa vida para nos tirar da zona de conforto. Né? Eu contei a você que quando eu tinha 8 anos, eu ganhei minha mãe para Jesus. Com 12, eu enfrentei um problema em casa. Filho único, né? Os meus pais se separaram e a minha mãe ficou ali tendo crises depressivas muito fortes. Então, ali foi um momento de dor para mim. Ao invés de estar de boa, né, assistindo televisão, jogando videogame, eu tinha que ler a Bíblia para poder dizer alguma coisa para minha mãe. Eu tinha que exercitar minha fé, orar por ela. Então, Deus nos permite passar por certas coisas para nos fazer voar. Eu casei aos 22 anos de idade, imagina. Né? Ou seja, eu tive que sair da zona de conforto. Eu tive que pensar como resolver problemas. São os resolvedores de problemas que são recompensados. O mundo está cheio de problemas. Quem resolve os problemas é que vence. Então, quando Deus nos tira da zona de conforto, Ele nos dá a oportunidade de resolver problemas. Ou seja, se você está sendo tirado da zona de conforto, é porque Deus ele está pedindo para te falando, eu estou acelerando o seu propósito, eu estou cada vez mais e mais te aproximando do seu propósito. Porque ninguém cresce no conforto, só cresce no confronto. Você concorda com essa frase? Totalmente. O confronto vai extrair de você o que há de melhor. Vai revelar o que está escondido. É no confronto. Você vê aquela pessoa toda boazinha, mas na hora do confronto ela abre a boca, fala um monte de coisa ruim. Mas quando é positivo também é assim. Há estudos que mostram que mulheres franzinas conseguem levantar até um carro, cara, para salvar o filho. Eu não tenho a menor dúvida. Tem um menino ali, uma criança. Se a mulher tiver que quebrar até a coluna dela, ela quebra para salvar. Ou seja, ela vai no extremo. Quando há uma verdadeira necessidade, a gente dá o nosso melhor. E às vezes o que acontece conosco é Deus nos mostrando, olha, vai para cima, você consegue dar mais do que isso. Imagina Davi, quando foi enfrentar Golias. Ele primeiro olha para Golias e ele faz uma pergunta. O que darão àquele que vencer esse homem? Ou seja, eu não vou me colocar em risco à toa. Eu preciso calcular o ganho e a perda. Inclusive, na hora de tomar uma decisão, eu sempre faço isso. É uma ferramenta de desenvolvimento pessoal chamada ganhos e perdas. O que eu ganho e o que eu perco? Você não vai para uma guerra à toa. Você não vai arriscar a sua vida para não ganhar nada. Então, Davi pensou, o que eu ganho e o que eu perco? Rapaz, olha, você casa com a filha do rei, você ganha isenção de impostos, você mora no palácio. Então, ele achou interessante. E ali ele se coloca, né, naquela condição que iria favorecer uma vitória. Você não vai vencer se você não der o seu melhor. Você não vai vencer se você não se arriscar. Você não vai vencer se você não for para o campo de batalha. Davi já tinha vencido o leão e o urso, mas ali era o momento dele dar um salto maior, dele arriscar um pouco mais, mas com um motivo específico, né? E aí ele se coloca sai da zona de conforto e vai para o confronto. E o legal de Davi é que a gente fala na questão do movimento, né? Você sempre vai ver Davi em movimento. Então, quando ele tá no pasto, ele tem história, porque ele mata urso, ele mata leão. Quando seus irmãos estão na guerra, que é o momento que revela ele está indo até os irmãos levar comida para os seus irmãos. Quando ele vê Golias afrontando, ele se predispõe, eu vou lutar contra ele. Ou seja, ele estava em constante movimento. Na sua visão como pastor, o reino é sobre isso? O reino é sobre movimento? Totalmente. Quando Jesus dá aquela palavra em Mateus 14, 22, Sim. né? Ele fala com todo mundo. Todo mundo ouve. Tem de bom ânimo. Sou eu.
Não tem mais. Mas apenas Pedro tem coragem de ir na direção de Jesus. E a Bíblia diz, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Né? Na hora Pedro diz, Senhor, ó, Jesus fala com todo mundo. Eu imagino a cara de, talvez, Tiago ali, dizendo, ó, acho que esse fantasma não tá falando com você. Talvez João disse, ó, acho que é com você que ele tá falando. Mas Pedro diz, não, é comigo que ele tá falando. E aí ele se movimenta. Ele diz, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele queria. Jesus diz, vem. E ele sai do barco. E agora vem a pior parte. Qual é a pior parte? É quando você faz o que ele mandou. Mas mesmo assim, você vem a tempestade batendo, você afunda. Eu já vi gente criticar Pedro. Cara, Pedro afundou. Meu amigo, quantas pessoas você conhece que andou sobre as águas? Sempre vai ter a crítica quando você se movimenta. Quando você vai e faz o que tem que ser feito, alguém não vai concordar. Se eu falo alto, alguém discorda. Eu nunca vou agradar a todos. Se eu tiver de blazer, alguém vai discordar. Se tiver camiseta, vai discordar. Com topete, discorda. Sem topete, discorda. Não é sobre agradar o outro. É sobre fazer o que tem que ser feito. É sobre ouvir a voz de quem tá chamando e fazer. Eu imagino, Yang, essa alegoria às vezes vem à minha mente. Deus como um rádio lá de cima. É só uma analogia. E ele passa o rádio e chega na gente. Aquelas pessoas que estão sintonizadas no céu ouvem a voz. Mas sabe quem é que você vê ali aparecer? Rapaz, Deus levantou fulano. Quantas vezes, não sei se aconteceu com você, alguém se destaca e diz, cara, eu pensei isso. Deus mandou o rádio pra você também. Mas você foi? Você fez? Quantas vezes isso acontece comigo, cara? Eu vejo lá, eu tô com a imagem de vários caras famosos aqui na minha mente. Eu não vou nem citar. Fulano, Beltrano, Ciclano. Diz, cara, isso aqui Deus já tinha falado comigo. Mas o cara fez. Pedro ouviu. Mas tem gente que ouve e acha legal. Outros ouvem e vão na direção do propósito. E obedecem o que ele falou. Ouvir e ir. Exatamente. Olha que legal, né? É justamente, você recebe a palavra, acredita na palavra e vai. Agora falando sobre conselho. Conselho é algo que a gente tem que sempre ter critérios, a gente tem que validar um conselho, pode se ouvir conselho de qualquer pessoa. O único critério para se ouvir um conselho é se a pessoa realmente for mais velha que você, no sentido de mais experiente, mais idade, ou não. Você tem que filtrar todo mundo, todo conselho que você ouve. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Eu descobri que o conselho te ajuda a não ter pontos cegos, de fato. É uma outra perspectiva. É como você tá dirigindo e você olha e quem tá do lado de fora diz, tem um lugar que você não viu, tem um piquete ali que você vai bater o carro, se você não tiver, né, aquele sensor. Então, o conselho é importante, porém, você precisa saber de onde vem aquele conselho. Primeiro, aquela pessoa te ama? Não, ela não me ama. Se ela ama, vale a pena você ouvir. Mas, se ela não me ama, a segunda pergunta, ela sabe sobre aquilo? Ela tem autoridade sobre isso? Ela tem experiência? Ela chegou lá? É muito bacana você ouvir algo de alguém que chegou lá. A pessoa conhece o caminho. Eu me lembro uma vez uma pessoa veio dizer, cara, não sei o que tá acontecendo, eu tô ficando rouco. Na primeira música e tal. Eu já fiz isso, já fiz aquilo e não resolve. O cara tem 5 anos. Eu disse a ele, em 1 minuto, eu vou economizar 15 anos da sua vida. Eu vou te falar como é que resolve isso. Porque eu demorei 10, 15 anos pra descobrir. Ou seja, você já pegou o caminho. E essa pessoa não precisou pegar o caminho que você facilitou. Eu disse, cara, eu fui em 5 fonos pra resolver isso. Fiz aula de canto com os caras da UFBA. E não entendia por que eu ficava rouco. Aí eu descobri. Aí eu fui e disse ao cara. Em 1 minuto, eu economizei 10 anos de vida. Quando Pedro, de novo, grita e pede ajuda, ele me ensina isso. Senhor, salva-me. Tem gente morrendo e não pede ajuda. Não ouve o conselho. Não pede uma direção. Então, ouvir o conselho é muito importante. Agora, cuidado, aí fica um alerta, para a frustração do outro não interferir na sua vida. Quando eu fui lançar meu primeiro CD, eu vendi mais de 30 mil cópias. Alguém disse a mim assim, Yang, cara, você vai vender CD, cara? Ninguém vende CD. Eu fiz 500 cópias e não vendi. Pois é, eu vendi 30 mil. Quando eu fui casar, alguém disse assim, cara, tanta mulher no mundo, você vai casar, você é maluco. Por que será que a pessoa disse isso? Porque o casamento era destruído. Então cuidado para a frustração do outro, não parar você. Quando você começou o podcast, certamente alguém disse, tem muito podcast, cara. Poxa, é difícil. Cuidado para a frustração do outro, não paralisar a sua história.
Às vezes eu tenho isso aí tão claro comigo no sentido de ter foco, é que às vezes eu penso até que não houve gente, não houve pessoas que falaram pra eu não fazer podcast, porque como eu sempre tive foco, eu nunca consegui ouvir, então nunca consegui criar memória. Isso que você falou é exatamente isso. Quando você não dá ouvido às pessoas frustradas, quando você não dá ouvido a pessoas frustradas, cara, você consegue chegar mais longe. Porque a frustração de outras pessoas, ela é algo realmente impeditivo, cara. A pior coisa, não sei se você já passou por isso, deve ter passado, é você chegar animado, sonhando. Cara, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, alegre. E aí, o perfil da pessoa frustrada, ela faz o quê? Não, ela quebra, né? Joga entulho. Não, mas fazer isso, pra quê? Pra que você vai... Não vai dar certo. É a pior sensação que a gente pode dizer. Rapaz, eu diria que o desanimado, ele olha pra bênção e chama de maldição. É. Quando os discípulos estão no barco e Jesus aparece, Jesus, imagina a coisa, ó, o cara tá no meio da tempestade desde de tarde, o dia já tá quase amanhecendo. Jesus aparece pra salvar o cara. Aí esses caras que eram de Jesus dizem assim, isso é um fantasma, isso é uma coisa do mal. Sim. O Evangelho de Marcos vai dizer que eles remaram até não ter mais forças pra remar. Quando a gente tá cansado, a gente enxerga as coisas de forma distorcida. É aquele cara que diz, cara, 2025 é o ano da crise. É o cara que só vê problema, porque ele tá desanimado. Então, ter esse cuidado de quem ouvir. Eu gosto muito de enxergar e dizer assim, Senhor, me faz ignorar certas coisas. Quando aquela mulher entra na casa, né, daquele homem importante e se coloca aos pés de Jesus e começa a regar os seus pés com lágrimas, aquela mulher ignorou o olhar daquele cara que julgou. Algumas vezes a gente tem que ignorar certas coisas. Ignorar as ofensas. Ignorar quem quer nos parar. Ignorar a falta de fé de algumas pessoas. As críticas. Porque é só o melhor que aquela pessoa tá dando. É sobre ela. Não é com raiva da pessoa, não. Só não deixa isso paralisar a sua jornada. É a sua chance. Vai pra cima e faz a sua parte. Só não deixa isso paralisar a sua jornada. Outro ponto também que é muito interessante é talento e caráter, né? Tem uma frase até que é muito utilizada no mundo do business, no mundo dos negócios, que diz assim, contrate caráter e treine talento, alguma coisa assim. Isso, Contrate caráter e treine habilidades. Perfeito. Entendeu? Não contrate por conta da habilidade, contrate por conta do caráter. Você acredita que isso no contexto cristão também faz total sentido acerca de talento e caráter? Total. Tem dois tipos de pessoas. Aquelas que você é atraído e quando você começa a se relacionar, você se decepciona. Essa é a primeira delas. Sim. Cara, quanto mais eu convivo com ele, mais eu vejo que aquilo é só capa. Sim. E o segundo tipo é aquele que, quanto mais você convive com a pessoa, mais você percebe que é verdade aquilo que ela tá falando. Então, você é atraído por alguém que tem um talento, uma habilidade. Isso chama atenção. Mas o que fideliza ao longo do tempo é o caráter. Porque o caráter é o que mostra a verdade da pessoa. O caráter não é algo treinável simplesmente. É algo da essência. É para quem permite isso. Não é? Então, quando Jesus foi se mostrar ali no momento da tempestade, primeiro ele teve o seu tempo a sós com Deus. Primeiro ele viveu, né? A Bíblia diz que ele orou sozinho antes de aparecer lá. Então, o caráter tem a ver com isso, com o que eu faço no oculto. Tinha um texto quando eu era criança, eu me lembro, não sei se você vai se lembrar, diz que era assim, ó, não há nada encoberto que não seja revelado. É bíblico. Só que eu me lembro que quando diziam isso na igreja, as pessoas se escondiam com medo do pecado encoberto ser revelado. Mas Deus me trouxe um outro significado para isso. Não é só pecado encoberto que vai ser revelado, não. A oração encoberta, a fidelidade encoberta. Sabe, no dia que você tinha tudo para fazer o errado, mas você fez o certo, ninguém viu, mas vai ser revelado também. Sabe quando você estava de madrugada orando ali, lendo a Bíblia, ninguém viu, mas vai ser revelado também. Quando você pega o microfone e diz, pô, esse cara tem um negócio diferente, o que é isso? É o encoberto, que vai ser revelado. Meu Deus. O que você está fazendo, o esforço que você está tendo no off,
sem ninguém ver, nos bastidores, uma hora ele vai ser revelado. Isso eu vejo muito a minha história. Eu me identifico muito com essa frase porque eu sou um cara assim que fiz muitas coisas. Hoje o que as pessoas elas estão vendo é o que tá aí. A internet, o Brasil vai e entrega. Mas eu fiz muitas coisas longe das câmeras, né? Que eram as noites e noites acordado, planejando, pensando como que vai ser, né? Às vezes no início ali, a vontade de, poxa, vamos fazer tal entrevista aqui e ouvir não. Hoje tem muitas pessoas que me dizem sim, mas antes já me disseram muito não. E eu persisti. É justamente aquele momento de fazer o que ninguém vê, fazer quando ninguém vê e fazer, continuar fazendo, sem parar. É o que fez hoje. Hoje o Yang chegou onde chegou porque eu tive justamente o que você falou. Eu continuei, cara. Eu dei continuidade, eu não ouvi as pessoas, eu não parei por conta das barreiras, porque isso não é só no nicho de podcast. Qualquer pessoa que se predispõe a fazer qualquer coisa, a viver qualquer sonho, qualquer propósito, ela tem muitas barreiras. E eu vivi essas barreiras, eu precisei vencer, eu precisei romper, eu precisei entender que, cara, o meu sucesso ele vai depender unicamente do meu esforço. Né? Já viu aquele ditado que diz, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é só no dicionário. Dizem que é de Einstein, dizem. De Einstein? Só pode ser, né? O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é só no dicionário. Então, isso eu peguei pra mim, cara, e eu segui trabalhando, segui fazendo, e hoje eu vejo algo que define a minha vida. Uma frase que eu ouvi um tempo atrás e ela define a minha vida. O trabalho devolve. Não pense de forma alguma que o trabalho que você está fazendo no office sem ninguém ver, ele vai passar batido. O trabalho, ele devolve. Se você trabalha, se você se esforça, se você coloca a mão, eu vou fazer acontecer, independente do que digam pra mim, eu vou ter resultado. Isso eu utilizo comigo, com a minha vida. É uma prova disso. Quando você, sabe, tem clareza de onde você quer chegar. Jesus, quando chegou para aquele homem no tanque de Betesda, sim, ele pergunta, você quer ser curado? Olha que coisa, pô, o cara tá ali, a vida inteira, o cara chegou novo. O cara tinha algumas décadas ali esperando. Mas Jesus, ele pergunta se o cara quer. Porque é importante o que você quer. Quem quer de verdade, espera o tempo. Continua. Aquele homem é um símbolo de perseverança. Jesus, ele estava ali com 30 e poucos anos de idade. Quando Jesus nasceu, aquele cara já estava lá. 38 anos, cara. Imagina. Jesus nasceu, já era homem, e aquele cara estava no mesmo lugar. É um sinônimo de perseverança. Mas mesmo assim, Jesus pergunta, você quer ser curado? Jesus pergunta pra gente todo dia, você quer mesmo? Porque quem quer, continua. Quem quer, persevera. Quem quer, tenta de novo. Às vezes, o que está acontecendo não é um não definitivo, é um não momentâneo. Para o momento certo, você recebeu sim. Né? O não vai durar para sempre. Quando Maria ouve um não de Jesus, ela chega, Senhor, acabou o vinho. Jesus diz não. Olha que coisa maluca. Maria chega e fala para os serventes assim, ó, faça tudo o que ele vos disser. Mas Jesus não tinha dito que ia dizer nada. Jesus não chegou, ó, eu vou dizer... Não, ele só diz um não. Mas ela entendia que o não ia durar para sempre. Mas aí que tá. Pega essa. Enquanto a resposta é não, eu tenho que deixar o caminho preparado para quando a resposta for sim. Ela chega e diz, ó, ele disse não agora, mas quando ele disser sim... Fica preparado e faz tudo o que ele disser. É aquela pessoa que não tem nem o noivo, mas já tá pensando na festa de casamento. É aquela pessoa que não tem nem empresa, mas já tem até o nome da empresa. É a pessoa que ainda não estourou, mas já tá imaginando como vai ser lá. É trazer existência o que não existe. É exercitar o que é a fé. A prova das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu vou provar, eu vou experimentar sem nem tá vendo ainda. Né? E aí você continua. Porque você acredita que o não vai durar para sempre. Uma hora vem o sim. E quando o sim vier, eu vou estar pronto. Porque fé não é dizer que acredita. Todo mundo diz que acredita. Fé é agir como quem acredita. Fé não é dizer, fé é agir. Fé não é dizer, fé é agir. É colocar em prática. É lógico. Dizer é fácil. Por que clamas a mim? De novo. Bora, marcha. Ah, não, eu acredito, mas vou ficar aqui esperando a água parar. Deus não precisa de águas tranquilas para te fazer andar sobre as águas.
É no meio da tempestade que ele te faz andar sobre as águas. Uau. Então sai do barco. Uau! Você disse algo no começo da entrevista que eu achei interessante, que foi ali sobre o sim e o não. Quando você casa, você diz um sim para sua esposa, automaticamente aquele sim significa que você está dizendo não para bilhões de mulheres. Nessa questão do casamento, é um assunto que é muito interessante porque as pessoas acham que tudo começa no casamento, mas na verdade começa na escolha, começa no relacionamento, começa em quem você se relaciona, começa se você tem identificação com aquela pessoa, se o propósito se encaixa. Eu queria falar sobre relacionamento. Qual a importância da escolha inicial com quem você vai se relacionar? Caramba. Do meu ponto de vista, isso é determinante. Determinante. É a pessoa que vai ficar o resto da vida com você. Então, quando você... Isso falando do business. Quando você erra no recrutamento, você vai ter que Sim. investir 2 vezes no treinamento, né? Então, o ideal e o melhor a fazer é você, como você já disse, ficar de olho em como você está selecionando. Quais são os frutos dessa pessoa? Eu dei um treinamento agora para adolescentes. Dei uma palestra anteontem. E eu falei sobre isso. Eu disse, e aí? Como é que é? Como é que você está selecionando? Qual o fruto dessa pessoa? Você está se conectando com qualquer um? Será que o que está te chamando a atenção tem a ver com caráter? Ou tem a ver com aparência? Né? Então, o relacionamento, ele precisa te completar. Você não precisa ir atrás de alguém que vai te dar o que você quer, mas de alguém que potencialize o seu propósito, de alguém que encaixe com você para caminharem na mesma direção, de alguém que você tenha tão resolvido, né? O que hoje está acontecendo? É o cara que quer encontrar alguém para fazer ele feliz. Cara, eu quero encontrar uma mulher para me fazer feliz. Eu quero encontrar um homem para me fazer feliz. Não, cara, você já tem que ser feliz. Eu me lembro, na época eu estudando em Salvador, eu pegando um ônibus, uma pessoa chegou para mim, cara, eu vou ser feliz quando eu arrumar meu emprego, quando eu terminar a faculdade, que eu tiver meu filho, e não sei o que lá. Cara, eu já era feliz ali naquele ônibus, sem ter nada. Isso faz a diferença no relacionamento. Eu não peguei o peso da minha felicidade e coloquei no ombro da minha esposa. Não, eu já era um cara resolvido. É maravilhoso ter um filho? Chorei, fiz uma música. Tá até no Spotify, Deezer. Né? Tem um clipe, O Fruto do Nosso Amor. É emocionante ter primeira filha, segunda filha. Fiz uma música linda, O Fruto do Nosso Amor. É maravilhoso casar. Tem que chegar em casa, ter uma mulher que te ama, que você ama. É maravilhoso. Mas relacionamento é sobre também você estar preparada. Olha essa aqui, ó. Ao invés de caçar as borboletas, prepara o jardim. Tem gente atrás das borboletas, mas quando a borboleta chegou no seu jardim, não tem nada que preste. Então, ao invés de você estar caçando as borboletas, seja você um imã das borboletas. Você vai entrar na vida de alguém para estragar a vida do cara? Você quer um cara maravilhoso, né? Mas aí quando você entra na vida do cara, você vai estragar a vida dele? Você quer uma mulher maravilhosa, mas você é o cara da mulher maravilhosa? Você é o rei? Você quer uma rainha, mas você é o rei? Você quer um rei, mas você é a rainha? Seja a pessoa que atrai quem você quer. Não, isso aí é fundamental, porque tem muita pessoa que pega a questão do critério e por ouvir, tipo, você tem que selecionar com quem você se relaciona. Aí sabe o que a pessoa faz? Não, tá certo, tem que filtrar, deixa eu ver. Aí começa a colocar os critérios, né? Não, faz sentido, não faz. Só que a pessoa, ela não faz o principal, que primeiro que é olhar pra si. Ela sequer se conhece. Olha aí. Ela tá escolhendo os critérios que não faz diferença por conta de quem ela não se conhece, pô. Como é que eu sei que eu gosto disso aqui, eu sei que eu tenho esse ponto positivo, mas eu também tenho esse ponto negativo. Eu sou essa pessoa, eu me autoconheço. Quando você tem o autoconhecimento, aí sim você consegue olhar, deixa eu ver esse propósito combina comigo, isso aqui não combina comigo. É basicamente isso. E é algo simples que por errarem nesses critérios, a pessoa acaba entrando em casamento que se torna uma maldição. É uma prisão. Quantos casamentos? É tanto que hoje, você vê que hoje diminuiu, pô, a quantidade de casamentos, de pessoas casando, e aumentou a quantidade de divórcios. As pessoas primeiro esqueceram o real motivo do casamento, né? O casamento tem a ver com a constituição de uma família. Tem a ver com você estabelecer o reino de Deus aqui na terra também. Com você desfrutar com alguém que você ama. Tem a ver com respeito, tem a ver com servir. Relacionamento tem tudo a ver com servir.
Não é sobre o que eu posso ser servido, mas o que eu posso servir essa pessoa. Como eu posso fazer essa pessoa mais feliz? Cara, como eu posso fazer essa mulher a mulher mais feliz do mundo? Como eu posso fazer esse homem o homem mais feliz do mundo? Acordar de manhã e dizer, pô, como eu posso servir essa pessoa? Quando você entra num casamento com essa perspectiva, meu amigo, é outro nível. É outro nível. Não é cobrança, é servir. E o interessante é que Deus em nenhum momento manda a mulher amar o marido. Olha que pedrada é essa. Deus não manda a mulher amar o Não, marido. não tem isso na Bíblia. Calma, vocês estão pegando essa polêmica? Pega- Deus, ó, olha só, isso aqui é Deus não manda a mulher amar o marido. Não manda. Não manda? Não manda. Ele manda o marido amar a mulher. Ah, sim. Por quê? Por quê? Deus sabe que há na mulher um dispositivo tão poderoso de reciprocidade, meu irmão. Que uma mulher... Eita, as mulheres vão amar esse corte. Uma mulher amada, uma mulher respeitada, uma mulher honrada, ela certamente vai retribuir isso pro marido. Por isso Deus manda que o marido ame a mulher. Uma mulher honrada e amada, meu irmão, ela vai retribuir. Esse é o segredo. Uma mulher amada vai retribuir. Cara, antes da gente finalizar, meu amigo, eu queria que você agora respondesse uma pergunta. Se hoje fosse o último dia de vida do Eric, se hoje fosse o dia que findou a sua estadia aqui na Terra, e você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que fosse vista por todo mundo, qual seria a última mensagem da sua vida? Primeiro, descubra quem você é. Descubra o seu propósito de vida. Tenha clareza de quais são seus valores, o que é mais importante. Deus, família, sabe? Depois que você descobrir isso, você precisa ter um plano para chegar lá e dedicar força até chegar. Esse é o caminho que eu faço na minha vida, todos os dias. Me lembrar quem eu sou, me lembrar por que eu tô aqui, o que é mais importante para mim, quais são os passos para eu chegar lá e focar nesses passos até chegar. Esse foi o Eric Carvalho aqui no Young Cast. Cara, eu queria te agradecer. Que entrevista incrível, que pessoa incrível. Quero ter você, quando você estiver em São Paulo, quero ter você novamente no Young Vou Cast. te passar nada. O homem é um Jackson baiano, cara. O homem tem muito conteúdo e isso é importante porque esse é o conteúdo que edifica, né? É isso que a gente busca aqui, levar algo que edifica a vida das pessoas. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas serão transformadas e já falo pra vocês que os cortes da entrevista, eles ficam disponíveis no Instagram. Então, você consegue ver todos os cortes lá e já aproveitar, mandar pra família, pros amigos, no grupo. A gente tem pessoas no Brasil inteiro que pegam os cortes e postam nos grupos da família. Continue fazendo isso, porque a gente está edificando, está fazendo a mensagem do Evangelho reverberar. Isso é importante demais. Suas considerações finais, meu amigo? Meu amigo, parabéns por esse trabalho lindo. Quero agradecer Obrigado. a você, agradecer ao Jaziel, a equipe aqui do estúdio e dizer assim, a vida é um sopro, como Provérbios diz. E a gente precisa todos os dias valorizar a oportunidade que Deus está nos dando hoje. Então, minha consideração final é valorize, né, para todos vocês. Valorize a oportunidade do hoje. Não deixa para amanhã, não. Adianta. Vai na direção do propósito, sabe? Dá o seu máximo. Que você seja, no final dos seus dias, como, sabe, aquela vasilha que se esvaziou toda, entregou tudo que tinha que dar. E não como um pote cheio que foi subutilizado. Então, fica o convite para você me seguir no Instagram, @Eric Carvalho Oficial, deve aparecer aqui, talvez. Sim, no tá VT. tudo aqui na descrição. Eric com Você C consegue no final. clicar. Eric com C no final. ERIC. Dizer o seguinte, que eu vou lançar a música Ressuscitou daqui a 3 semanas. Vai ser um lançamento nacional, música nova, Ressuscitou, poderosa, clipe gravado, tudo bonito. Vou lançar no Deezer, Spotify e aqui no YouTube. Você precisa seguir, tá? Tudo isso que eu falei é a mesma coisa, Eric Carvalho Oficial, né? Treinamento é foco e ação e o resto... Ah, e o livro Visão, Identidade e Propósito. Tudo agora esse semestre. Tem as músicas no Spotify também, né? Quem Tem, quiser. inclusive Vem do Alto, que é a música mais conhecida. Vem do alto, o meu socorro. Vem de Deus, vem de Deus. Essa música faz 10 anos agora. E aí no segundo semestre eu vou lançar o clipe que já está gravado, que é o clipe Vem do Alto 10 anos.
Vem do alto 10 anos. É. Vocês viram aí, né? Pastor, palestrante, cantor. E o homem canta bem. Então vamos encerrar com o Eric cantando. Eric, muito obrigado por você ter cedido o espaço aí do seu tempo para estar aqui com a gente. Nós já estamos deixando para vocês aí na descrição a rede social, o Spotify, todas as informações do Eric Carvalho, elas estarão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Eu sei que quando o Eric terminar de cantar, você vai fazer o quê? Vai ir para o próximo episódio do YangCast, porque o público desse canal ama ao ponto de maratonar. Vou ficando por aqui, vamos agora de Eric Carvalho. Vai lá, Eric. Vem do alto o meu socorro, vem de Deus, vem de Deus, vem do alto o meu socorro, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus.